Esse é mais um trecho do nosso curso de formação, com a participação da professora e entomóloga Carolina Liberal falando sobre a importância dos insetos na agricultura. É que a gente tem atualmente verificado que temos uma crise na polinização das plantas, principalmente das plantas tropicais, e uma diminuição de polinizadores, aí é de escala global. E aí, esses dois problemas, eles são gerados por N motivos, mas pensando em motivos mais gerais, que podem se estender tanto para a crise de polinização quanto diminuição de polinizadores, a gente tem o uso da terra, e aí dentro desse uso da terra está englobada a agricultura intensiva, onde naquela monocultura e retirada de toda a vegetação natural, a gente não tem diversidade nem de plantas, nem de outros animais, onde a gente possa ter interações, e aí a gente tem uma diminuição drástica de polinizadores. A própria urbanização, impermeabilização de solo, diminuição de plantas. Temos a intensidade de manejo. O que eu quero dizer com essa intensidade de manejo? Mesmo em locais que não são tão urbanizados, como ecossistemas seminaturais e periurbanos, o ser humano ele tem uma mania de querer limpar tudo. Então, ele tem a mania de roçar, de capinar, de remover aquela vegetação que está caída ali, cobrindo a serrapilheira que forma. Muitas vezes a gente tem a beira de estrada totalmente capinado. E isso faz com que a gente também diminua, e muito, as fontes de abrigo, de alimentação para muitos dos polinizadores. E também locais para nidificação e reprodução. E aí, junto com isso, tem a fragmentação também do hábitat. Então, tanto a agricultura quanto a urbanização, ela vem fragmentando os hábitats, e essa fragmentação e isolamento de hábitat, ela gera uma diminuição do fluxo gênico, e aí uma diminuição na diversidade genética dos polinizadores. Com isso, a gente tem uma queda nas populações e também redução de diversidade funcional. E aí, como um exemplo prático, que já foi verificado, a gente tem uma redução, por exemplo, na taxa de frutificação em culturas de pinha, muita gente também conhece como ata, ou fruta do conde, e também em plantações de melancia. Outro problema grande para polinizadores são os pesticidas, que ele não vai matar só aquela praga-alvo, como ele termina matando qualquer um que esteja pela frente. Poluição, que aí a poluição ela é causada principalmente pela parte industrial, liberando metais pesados tanto no solo quanto na água, além da poluição atmosférica e dos cursos de água. A gente tem uma que vem sendo estudada muito recentemente, que é a poluição luminosa. E para insetos, isso é muito importante. Todo mundo acho que sabe que inseto ele é atraído por luz. E aí essa poluição luminosa, ou seja, esse excesso de luz muito próximo da vegetação, faz com que os insetos eles fiquem desnorteados. E isso acaba prejudicando o comportamento de acasalamento, comportamento de navegação, de migração. E até alguns outros casos, por exemplo, tem uma curiosidade que alguns estudiosos têm verificado que carros, veículos de cor preta, eles terminam também desorientando os insetos, principalmente os aquáticos, que eles confundem a cor preta do carro com uma lâmina d'água. Então, nossas ações antrópicas, elas terminam prejudicando de muitas formas, né? E, de uma forma geral, também, mudanças climáticas. Então, o efeito estufa, ele pode alterar, né, a temperatura, aumentando a temperatura mundial. E esse aumento de temperatura, ele já foi verificado, que ele modifica o tempo de emergência dos insetos. Então, eles vão, por exemplo, mariposas, borboletas e pulgões, eles emergem como adultos antes mesmo das suas presas ou das suas fontes de alimento. Pode ter invasão de espécies, que elas ampliam o seu alcance de distribuição, e com isso a gente tem simplificação de ambientes e também a proliferação de pragas, além de um problema muito grande, que é a introdução de espécies exóticas.
Além desses casos globais, a diminuição de polinizadores, ela pode ser o desmatamento e também por serraria. Então, eu conversei no começo, antes de apresentar com o Fernando, a gente estava falando sobre perda de locais de nidificação de abelhas. Então, tanto o desmatamento quanto a retirada de madeira, ela faz com que grande parte das árvores que serviriam como local de nidificação para as abelhas, que elas nidificam em troncos ocos. Então, ali eu tenho cerca de 300 a 350 espécies de abelha, que são muitas abelhas, que perdem esse habitat. E essas abelhas, elas são uma das principais polinizadoras, por exemplo, do maracujá. As queimadas, que às vezes muita gente não sabe, mas tem muitas espécies de abelhas constroem ninhos no solo, que na verdade não são colmeias, são ninhos de abelhas solitárias. E aí a queimada faz com que esses ninhos sejam destruídos. Ou no caso das abelhas sociais, que mesmo que não estejam no solo, a rainha ela não consegue se deslocar. Então quem já viu uma rainha de abelha sabe que ela tem o abdômen bem distendido, então ela fica pesada e ela não consegue fugir da queimada. Os meleiros, que vão retirar mel no ambiente natural, eles retiram, fazem aquela extração do mel e descartam o restante da colmeia no chão. Então, todas aquelas crias que poderiam manter e renovar a colmeia, elas são atacadas por predadores, principalmente formigas, devido a muitos casos de desequilíbrio ambiental. Essa foi mais uma realização do Laboar, em parceria com o FUEX e a Pró-Reitoria de Extensão.